Olá, este material são notas de aula de parafuso de fixação no curso de Elementos de Máquina do IFSP Campus São José dos Campos. Parafusos de fixação são elementos de máquina para a união desmontada. Importante entender terminologia, padrão e formato de roscas mais comuns nesse tipo de parafuso. Então, a figura número 1 mostra as roscas helicoidais que são mais comuns de serem utilizadas. Na figura 1A, nós podemos ver um exemplo de uma rosca direita. Essa rosca, ela atua em torno de um diâmetro de base, como se fosse uma hélice. A distância entre as duas cristas desta hélice define o passo, que no caso de uma rosca única, esse passo é igual ao avanço da rosca assim que completa uma volta. Na figura 1B, está exemplificado uma rosca à esquerda e dupla. Nesse tipo de rosca, a distância entre a crista das duas hélices é o passo, mas em uma volta a rosca percorre duas vezes esse passo, que é o avanço. As roscas mais utilizadas para parafuso de fixação são as roscas da geometria triangular, do grupo da Nacional Americana e Whitworth e também da rosca métrica, que é a ISO. Basicamente, nesse tipo de rosca, nós temos que o ângulo entre os dentes é 60 graus, que o fundo da rosca tem uma seção reta de passo sobre 4, a crista passo sobre 8. Aqui também podemos ver definido o que seria o diâmetro da raiz, que é o diâmetro do fundo da rosca, ou também chamado de diâmetro menor. O diâmetro externo da rosca, o diâmetro maior, também chamado de diâmetro nominal. E o diâmetro primitivo, que se situa em algum lugar entre o diâmetro maior e o diâmetro da raiz, não necessariamente na metade. A seguir, nesse slide, podemos ver como calcular essas relações geométricas para dois tipos de rosca mais utilizadas que vamos tratar nesse curso. A rosca unificada americana, que nós podemos calcular o diâmetro primitivo por essa expressão, onde esse 25,4 está aqui para converter de polegada para milímetro, portanto, este diâmetro nominal iremos usar na fórmula como milímetro. E esse número N é o número de fios por polegada da rosca. De forma semelhante, o diâmetro da raiz pode ser calculado com essa expressão. Para calcular o passo dessa rosca, que seria equivalente em milímetros, é só a gente fazer essa conta de 25,4 dividido pelo número de fios por polegada. No caso da rosca ISO, nós utilizamos que o diâmetro primitivo tem essa expressão e aqui usamos tanto nominal quanto passo já em milímetros. E o diâmetro da raiz usamos essa expressão. Bom, os parafusos de fixação vão ser calculados, no nosso curso iremos falar, de dois tipos de solicitação: tração ou cisalhamento. Nessa primeira imagem, nós vemos o caso de que os parafusos estão trabalhando na tração. Então, temos duas chapas unidas, sendo que existem essa par de forças, P, está tendendo a separar essas chapas. Quando isso acontece, esse parafuso é tracionado. Neste caso, podemos calcular a tensão atuante de tração no parafuso como essa carga P dividida por uma área resistente à tração. Nos parafusos, esta área foi determinada experimentalmente e é aproximadamente π sobre 4,
E o diâmetro é um diâmetro equivalente, que é a média entre o diâmetro da raiz e o primitivo. Isso levamos ao quadrado e achamos essa área. No caso do cisalhamento, a aplicação é um pouco diferente. As chapas que estão unidas pelos parafusos são tracionadas, mas o parafuso entende como cisalhamento. Esse tipo de junta é bastante comum. Para cálculo pelo cisalhamento, nós teremos a mesma carga P dividido por uma área resistente ao cisalhamento. Esta área leva em conta algumas considerações importantes que vou tentar mencionar para vocês. Bom, primeiro, a fórmula é π vezes o diâmetro da raiz vezes um fator que depende do tipo da rosca e para esse parafuso mais comum é 0,8. E se for um caso de porca, esses fatores mudam, porque essa performance muda o parafuso, multiplicado pelo passo. Basicamente, o que é essa área? Esta área é uma região em que é definido um cilindro, igual está a anotação, que tem a espessura do passo da rosca, o diâmetro desse cilindro é o diâmetro da raiz, e o que está sendo considerado como seção resistente? Apenas a superfície de volta, em volta, que envolve esse cilindro. Então, πdr é o comprimento desta superfície desenrolada multiplicado por esse P. Define uma área, como se fosse uma fita. Então, se eu desenrolasse isso aqui, seria algo assim. Esta é a área resistente no cisalhamento. E esse fator WI vai me mostrar que foi estudado que para o fluxo de cisalhamento, esta área não é 100% resistente. Né? Então, no caso dos parafusos de rosca métrica unificada, é 80% dessa área que resiste ao cisalhamento. É apenas um pormenor importante entender.